PCV Notícias. Já são 13 horas em Cabo Verde. Muito boa tarde. Vamos dar início ao Jornal da Tarde, conhecendo primeiramente os títulos. Dívida do Estado para com o Grupo ET, acionista da Cabo Verde Interilhas, é inferior aos 9,5 milhões de euros reclamados pela empresa, considera o vice-primeiro-ministro, que garante que o governo vai pagar, mas após as contas serem validadas por entidades estrangeiras. Combustíveis descem quase 10%. Condutoras da praia dizem-se um pouco aliviados. A população da Brava reclama da deficiência de transportes de e para a ilha, que terá contribuído para a morte de uma criança de 13 anos, transferida ontem de barco de pesca para o Hospital do Fogo. Prestação de contas no país melhorou, mas ainda se registra atrasos, designadamente por parte de representações diplomáticas e empresas públicas, afirma a presidente do Tribunal de Contas. Bombeiros da Câmara Municipal da Praia iniciaram hoje uma greve sem fim à vista. ONU saúda a saída do primeiro carregamento de cereais do porto de Odessa, na Ucrânia. Conhecidos os títulos, seguimos para o desenvolvimento deste jornal. A edição é de Humberto Santos. Muito boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças considera que a dívida do Estado para com o Grupo ET, acionista da Cabo Verde Interilhas, é inferior aos 9,5 milhões de euros. Olavo Correia esclarece que o governo vai pagar as dívidas mediante a verificação por entidades internacionais. O montante não está confirmado, é muito inferior a este montante, mas a questão que se coloca aqui não é uma questão para ser discutida na comunicação social. Portanto, existem contas que foram apresentadas, as contas devem ser auditadas, fiscalizadas. Com as auditorias e as fiscalizações, o governo pagará, mas não é apenas uma questão de reclamar para receber. Portanto, há um quadro legal, há um contrato em que as contas devem ser validadas, certificadas por entidades internacionais e reputadas, e após essa verificação e validação, o Estado cumprirá com as suas obrigações de forma tranquila e nos termos da lei. Recordamos que o Grupo ET, concessionária dos transportes marítimos Interilhas, avançou na semana passada em comunicado que o Estado não tem cumprido as suas obrigações financeiras desde o início da concessão, reclamando uma dívida acumulada na ordem dos 9,5 milhões de euros para com o grupo. Entretanto, na sexta-feira, durante o debate sobre o Estado da Nação, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva anunciou a revisão do contrato de concessão dos transportes marítimos Interilhas para limitar a indemnização compensatória ao estritamente necessário para a prestação do serviço público. E a revolta de cidadãos junto à loja da Cabo Verde Interilhas, no Platô, cidade da Praia, obrigou à intervenção policial e à presença de 3 militares para ordenar a fila e repor a ordem. Desde as 5 da manhã, a porta da Cabo Verde Interilhas, à procura de um bilhete de passagem, levou ao stress dezenas de pessoas que procuram viajar para diferentes ilhas do país. Até ao fecho da peça, que se segue com a assinatura da jornalista Joana Lopes, procuramos ouvir a Cabo Verde Interilhas, mas sem sucesso. Mais de uma centena de cidadãos, uns de pé, outros sentados no chão, estavam revoltados com a CV Interilhas. Querem viajar por via marítima para diferentes ilhas do país, mas não conseguem. A rádio de Cabo Verde conversou com um deles. Quer ir a Boa Vista na próxima quarta-feira, 3 de agosto. Assunto de passagem, só que tem um atraso. Se é falta de sistema, é falta de organização. Tem nos países no atraso. Nunca se pode fazer nada, todo mundo atrasado. Onde é que você está bem? Alguns têm um para ser destino. Júnior, onde você está bem? Boa Vista. Boa Vista. Há quem está a tentar adquirir o bilhete de passagem desde a sexta-feira, mas sem resultado. Resolveu ir mais cedo, hoje às 5 da manhã.
Não, se obriga mais que tem controle, segurança, trabalha Maria. Não se vai onde? Outro fogo, outro maio, outro à vista, na cada maneira que se trabalha. Polícia bem põe bicho, 3 bichos de segurança, traposição, já foi complicado, já para vender número. Desde quando eu estou ali? 10 horas, madrugada. Crianças e adultos na Rua dos Correios, na praia, à procura de bilhetes de passagem. Formaram 3 filas, o que provocou bate-boca e intervenção policial para repor a ordem e presença de militares também. É no América Santarém. A minha vai para quinta-feira. O que a senhora está fazendo ali? Para passagem para fogo. Para fogo? Para quando a senhora querer bem? Sexta-feira. Próximo sexta? Que é sexta ali. E a senhora está ali desde... Pois que a Santarém não merece, esta foi um sistema que está, e está fica ali. Nunca sabia se me está cumprindo, nunca sei se me está cumprindo. Por causa que hora? 17 horas pela manhã. Essa ali então, pantenta, mas tu conseguir pico para passagem. A RCV procurou ouvir a CV Interilhas, mas sem resultado. Dificuldade de ligações entre as ilhas levam as pessoas a fazer fila de madrugada, 5 da manhã, nas portas da Cabo Verde Interilhas. E munícipes da Brava estão revoltados com a deficiência de transportes de e para a ilha e que terá contribuído para a morte de um jovem de 13 anos. A criança, que foi transferida ontem à noite pela Delegacia de Saúde local para Fogo, foi transportada numa embarcação de pesca, mas acabou por falecer no Hospital Regional do Fogo. Revoltados com a situação, alguns residentes na Brava exigem melhores condições de transporte, principalmente quando se trata de transferência de doentes às outras ilhas. João Batista Silva. Uma situação complicada devido à forma como se procedeu à transferência do jovem de 13 anos de idade ao Hospital Regional do Fogo. Quando a Delegacia de Saúde da Brava decidiu pela transferência, uma pequena embarcação de pesca dirigiu-se ao Fogo, só que no meio do canal teve uma avaria e regressou ao Porto da Furna. Perante estas dificuldades, foi necessário socorrer-se de uma outra embarcação de pesca na Ilha do Fogo, que transportou o jovem cerca das 11 da noite, mas após a sua chegada ao hospital acabou por falecer. Confrontado com estas evidências, alguns cidadãos na Brava mostram-se agastados com o deficiente sistema de transporte nesta ilha. Bom, amigos aqui em Tati, é para moda, de não passar a idade de ter a situação ali, não está, é para ter pelo menos um barco com condições, se te fala como imigrantes bem para um barco, mas não queria que está bem, e esse é bem. Para nós de nós, como promessa, não está tendo, desde que não nasceu, não se tem promessa, nunca mais que te concretiza. Portanto, nós nunca tem que esperar para aquele de imigrante, não tem que, não é para onde. Não é a solução, é para onde. Portanto, hoje acontecer naquela criança, amanhã pode acontecer na de mel, na de boto, não qualquer alguém, ele pode acontecer. Portanto, que ele é inadmissível. Nós de nós, como afinal, já brava sempre está sofrendo. Sempre está sofrendo. Portanto, é urgente que tomado medida para haver outra solução para que as outras ilhas, porque nós já bramos para resolver o problema de outro bando. Nós não temos de nós, para não resolver de nós, então para cada um resolver disso ele também. Como nós nem avião no cá temos, portanto nós não dependemos, é só de barco. Portanto, é uma situação que, francamente, lamentável. Várias vezes no sobre a situação, a população está totalmente revoltada com a situação e, nesse momento, para ser curto e grosso, por assim dizer, o governo tem que assumir a situação de transporte bravo. Caso contrário, nós numa situação de abandono mesmo. É isso que tem que falar, porque até mais nada. Não, me está como aquela situação, ligou, é uma situação que pode. Para modo se aquele barco que está ali na Brabo, na Fogo, um barco de pesca, mas é triste para ir no barco de pesca. O governo tem que espiar para Jabrabo. Né? Barco na porta é importante, principalmente porque nós nunca tem avião, nunca tem nada, nós é barco, não tem. Falar de uma crioula é de Jabrabo. Onde é que está? Nós não é barco na porto. Não só de fim de semana, como todo dia, porque nós é aquele que te socorre, não é barco. A RCV tentou esta manhã um contacto com o delegado de saúde, mas não foi possível. O certo é que a população da Ilha Brava espera do governo uma solução que melhore as ligações, principalmente quando se trata de transferência de doentes ao Hospital Regional de São Filipe, na Ilha do Fogo.
População da Brava ainda abraços com a transferência de doentes. Condutores da capital, ouvidos pela Rádio de Cabo Verde, veem na descida dos combustíveis um alívio e uma pequena esperança em dias melhores. Os condutores que reconhecem o impacto tremendo nas suas vidas dos sucessivos aumentos de preços que os combustíveis vinham sofrendo já há alguns meses, dizem-se agora um pouco mais aliviados com a descida em média de 9,98% nos preços dos combustíveis a partir de hoje. Jornalista Dina Almeida. Desde o início do ano que os preços dos combustíveis têm sofrido constantes alterações em Cabo Verde, tendo em conta o cenário que o mundo vive derivado da invasão da Ucrânia pela Rússia. Subidas frequentes que têm preocupado os cabo-verdianos, em particular iacistas e taxistas, que desta vez, com esse decréscimo médio de 9,98% registados nos preços dos combustíveis a partir de 1 de agosto, mostram-se um pouco aliviados e esperançosos de que talvez o cenário venha mudar nos próximos tempos, relatam. Isso significa uma grande ajuda para nós. Se nós estava com dificuldade com o cliente preço. Se não combustível subir, não está querendo pôr um bocadinho a mais, não te pode trazer, fazer dia. Está me ajudando com o dor que não tem ali para mim. E coisa está complicando quanto mais ainda, porque só Paris chegou assim, outro mês para toda subir, eu não sou complicado. Nós só afrontaram o cliente, não está pagando um frete de 150, só paga 120, como de costa mal para todo lado, né? E o combustível se me enche ali, ficando um bocadinho mais suave com o cliente, com a nossa cabeça, é bom, o trabalho é um bocadinho complicado. Por exemplo, José Carlos conta que esta é a primeira vez que presencia esse cenário na história do país. Este condutor alega que, até então, a única solução à vista é a venda do seu próprio carro para poupar os gastos. Difícil de se complicar o problema é que ele nunca olha o combustível sobre aquela maneira. Desde que me tem carro na década de 90, 32 anos, nunca olha o combustível bater recorde cima sim. Não, claro, está numa alívio um bocadinho, para Maria, alguém está tudo desanimado com o carro. O carro próprio direita circula mais pouco. Cabe Espanha, gasolina, gasóleo, preço de gasolina. Vou perguntar às vezes para Maria, não, mas com uma gasolina está vindo mais pouco, uma gasóleo está saindo mais pouco. Mas aquele que tem um piar. Mas próprio para o governo, uma hora que se for 500 meras um litro, uma carne de pobreza está para. Particular, fica só o carro de estádio da circula. De realçar que, a partir de hoje, a gasolina passa a ser vendida a 166 escudos e 60 centavos litro, o petróleo a 179 escudos e 40 centavos, gasóleo normal a 170 escudos e 10 centavos, gasóleo para eletricidade a 161 escudos e 10 centavos, gasóleo marinha a 135 escudos e 70 centavos, fuel 380 a 121 escudos e 20 centavos e o fuel 180 a 126 escudos e 50 centavos litro. Já o gás butano passa a ser vendido a granel por 153 escudos e 80 centavos quilo, representando uma descida de 8,34%. As garrafas de 3 kg passam a ser vendidas a 438 escudos, as de 6 kg a 923 escudos, as de 12,5 kg custam agora 1.922 escudos e as de 55 kg 8.458 escudos. Segundo a ARMA, vários fatores conjugados justificaram esta descida dos combustíveis numa média de 9,98%. Uma delas tem que ver com a descida no mês de julho da cotação do petróleo Brent nos mercados internacionais, registrando decréscimos médios de 11,69% quando comparadas às do mês de junho. E os principais motivos da descida dos preços do petróleo no mês de julho tem que ver justamente com as reações do mercado à valorização do dólar, o receio de possíveis novos confinamentos na China em consequência dos testes em massa realizados
para despistar os casos de coronavírus, a retoma de funcionamento e operação do gasoduto Nord Stream 1 e a incerteza existente relativamente ao risco de uma recessão mundial devido às pressões inflacionárias, tendo levado o Banco Central Europeu a subir a taxa de refinamento de 0 para 0,5% como forma de combater a forte subida de preços. A descida dos preços dos combustíveis no mercado nacional, segundo a ARME, tem que ver também com a aplicação de medidas tomadas pelo governo, designadamente a aplicação da lei que altera as taxas de direitos de importação, que reduz a taxa, portanto, de direito de importação sobre a gasolina de 20% para 10% e sobre o fuel 180 e 380 de 5% para 0%. O referido diploma reduz igualmente a taxa de consumo especial sobre o gasóleo e a gasolina, alterando de 10% para a específica 6 escudos por litro, que vigora de 1 de julho a 31 de dezembro de 2022. Ainda assim, segundo a ARMA, a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a um aumento de 61,4% quando comparada com o período homólogo, isto é, agosto de 2021, e corresponde a um acréscimo de 15,2% relativamente à variação média ao longo do ano em curso. De se registrar também que, apesar da descida, retomou-se a aplicação de 8 escudos por cada litro de gasóleo normal, referentes à taxa social de manutenção rodoviária, que estava suspenso temporariamente durante o mês de julho de 2022. A prestação de contas no país melhorou, mas ainda se registra atrasos, designadamente por parte de representações diplomáticas e empresas públicas. A afirmação é do presidente do Tribunal de Contas, João da Cruz Silva, revela que até agora cerca de 54% das instituições já prestaram as contas referentes a 2021. Considerações do presidente do Tribunal de Contas à margem da abertura do ateliê de 5 dias destinado às instituições superiores de controlo das finanças públicas da África francófona subsaariana. Pormenores com o jornalista José António dos Reis. Pediram uma auditoria, se indicasse, por exemplo, quais são as ilegalidades que foram cometidas, então, a partir daí, dessas ilegalidades, portanto, quando faria uma análise de facto e, portanto, ia tomar a iniciativa, portanto, desde que haja uma denúncia. Não houve praticamente uma denúncia por parte da Câmara da Praia. Simplesmente pediram que se faça uma auditoria. Quando se faz uma denúncia, tem que dizer quais são os factos que entende que são ilegais para poder, a partir daí, preparar, portanto, para fazer uma auditoria. Mas, praticamente, pediu-se apenas que se faça uma auditoria. Quando se pede assim, sem indicar quais factos, onde está a ilegalidade, portanto, quem pode fazer isso é só o Parlamento. Então, qualquer cidadão pode fazer a denúncia, mas quando fazer a denúncia, também deve apresentar, quais são os fatos que são ilegais, para podermos, a partir daí, portanto, ter fundamentos para a coisa. Porquê? Porque nós temos a situação do mercado coco, todos os contratos que passaram e as adendas, esses contratos todos foram visados. Então, não temos ainda factos em mãos, por exemplo, para ir fazer a auditoria. Agora, caso se queira, por exemplo, fazer uma auditoria para ver a qualidade da obra, podia-se pedir a uma empresa privada ou então ao LEC para ir fazer, essa auditoria. Acabamos por ouvir o presidente do Tribunal de Contas, sim, João da Cruz Silva, a falar de outra coisa, a falar da auditoria sobre o mercado do coco e, portanto, a dizer que as contas das obras do mercado do coco, portanto, não foram auditadas porque não cumpre os requisitos. O presidente do Tribunal de Contas a esclarecer que o pedido não consta qualquer denúncio de factos concretos que indiciam ilegalidades, por essa razão
Por essa razão, João da Cruz Silva explica que não foi feita a auditoria. Agora sim, a notícia anunciada: a prestação de contas no país melhorou, mas ainda se registra atrasos, designadamente por parte de representações diplomáticas e empresas públicas. A afirmação do presidente do Tribunal de Contas, à margem da abertura do ateliê de 5 dias destinado às instituições superiores de controlo das finanças públicas da África subsaariana. José António dos Reis. O encontro, que decorre de hoje até sexta-feira, tem por objetivo, essencialmente, aprovar o projeto do Guia sobre o julgamento das contas públicas para a África francófona subsaariana. O presidente do Tribunal de Contas, João da Cruz Silva, constata que tem havido esforços por parte das instituições públicas cabo-verdianas na prestação de contas no prazo estipulado. Sim, nós já desmaterializamos o processo de fiscalização prévia. A prestação de contas também, a conta de gerência já está desmaterializada. Os documentos justificativos de algumas instituições já estão desmaterializados. Então, de modo que já demos algum passo em frente e as coisas estão a melhorar paulatinamente. Aí nós vamos partilhar a nossa experiência com os demais países. No entanto, João da Cruz Silva nota que existem ainda algum atraso na prestação de contas, sobretudo por parte das missões diplomáticas, empresas públicas e da parte das autarquias locais. Não tenho dados neste momento, dados exatos, mas até este momento, por exemplo, em relação às contas de 2021, já estão prestadas à volta de 54%. Portanto, ainda há um ligeiro atraso na prestação das contas, mas acreditamos que até o final do ano, portanto, todas as entidades vão prestar as suas contas. Os municípios são mais ou menos cumpridores. Nós temos algumas instituições que têm algumas dificuldades ainda, temos algum atraso em relação a algumas empresas, algumas missões diplomáticas, mas não são assim números substanciais. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, garante o empenho do governo na melhoria da prestação de contas em Cabo Verde. Estamos a reforçar o sistema de controlo, que envolve o Tribunal de Contas, envolve a Inspeção Geral de Finanças, envolve a ARAP, envolve o Ministério Público, envolve o Ministério Judicial. Portanto, todo um sistema, um ecossistema que vai garantir as condições para que possamos ter um controle eficiente, em tempo certo, rigoroso, para que possamos evitar as más práticas e, caso elas se verificarem, possamos ter normas sancionatórias, não só financeiras, mas também mesmo criminais. Nós temos estado numa posição cimeira no continente africano, mas nós podemos fazer ainda melhor, estamos a nos esforçar para fazer melhor. Olavo Correia, que falava à margem da abertura do ateliê para as instituições superiores de controlo das contas, finanças públicas da África francófona subsaariana. Na ocasião, o vice-primeiro-ministro anunciou a intenção do executivo de dotar o Tribunal de Contas de uma sede própria e promete o arranque das obras ainda este ano, como forma de conferir dignidade e melhores condições de trabalho à instituição. Os bombeiros da Câmara Municipal da Praia iniciaram hoje uma greve sem fim à vista. A classe diz-se enganada porque, justifica o presidente do Sindicato da Indústria, Alimentação, Comércio, Agricultura e Pesca, Gilberto Lima, a Câmara nunca inscreveu as suas reivindicações nos orçamentos da edilidade. Desde logo vou dizer que já realizamos um encontro com a variação da Câmara. Nesse momento percebemos tudo que afinal os bombeiros foram enganados. Não constava no orçamento do Estado a questão dos bombeiros municipais, o que é de se lamentar. Não digo que as coisas foram feitas de má fé. Aqui devo dizer que os bombeiros foram enganados. Enganados porque a Câmara não mostrou abertura para resolver as principais reivindicações da classe, denuncia Gilberto Lima. Assim, ficamos com pendência da concessão de férias, subsídio de alimentação, trabalho dos bombeiros dos portos, formação dos bombeiros, progressão na carreira profissional, sobrecarga dos bombeiros por falta de recrutamento de bombeiros e exige-se mais respeito e dignidade para a classe. Os bombeiros da Praia dizem-se dispostos a não suspender a paralisação até que as suas reivindicações sejam aceitas. Se houver requisição civil, vão acatar, mas prometem responder com um novo pré-aviso de greve.
A Câmara Municipal do Tarrafal, através do Pelouro de Turismo, Projetos, Cooperação e Comunidade, realizou a segunda edição do Festival de Batuque e Finação sob o lema Batuco nos Tradição. O evento aconteceu em comemoração do Dia Nacional do Batuque, celebrado a 31 de julho, em homenagem a Maninha Borsi. Reportagem de Ângela Mendes. Assim foi assinalado o Dia Nacional do Batuque no município de Tarrafal, Santiago. Um evento que envolveu batucadeiras de diferentes pontos da ilha de Santiago. É o caso do grupo de Raiz de Tarrafe, do município de Tarrafal, e Flor de Revolução, do Conselho de Santa Catarina. Para mim é boa. Para nós estar na oportunidade de ponta com o grupo hospital de nunca posto. Para não fazer amizade, para não conviver. Na Dia Nacional de Batuque, começar ano passado, na Tarrafal, e para mim é um dia vale. Não está brincando, com motivo de brincar batuque mais amanhã, mais bom. Fica mesmo contente, estava na França, fazendo aquele vídeo já 15 dias, convite. Depois fazer por tudo, vamos passar ali os pinhos. Eu fui convidado para o grupo de Figueira Muita. Obrigado, estou contente por me convidar para participar. A segunda edição do Festival de Batuque, realizada pela Câmara Municipal de Tarrafal, este ano rendeu homenagem a Maninha Borsi, uma senhora que, segundo o edil local, deu a sua contribuição para o desenvolvimento da cultura cabo-verdiana. No bem enquadrado no Dia Nacional de Batuque, no Sata promove a segunda edição do Festival de Batuque e Finação ali na Tarrafal, que é por excelência uma terra de cultura, uma terra de batuque. E essa segunda edição do Festival de Batuque está a ser realizado em homenagem a Nha Maninha Borsi, que é de Chombong, que é um senhor que foi uma referência, um exemplo na batuque, na cultura, mas também na promoção de venda, no comércio, e que tem dado um grande contributo para Tarrafal. E esse festival está a ser em honra e memória a Maninha Borsi, contando com a participação de batucareiros de diferentes concelhos de Ilha de Santiago. E os familiares que estiveram presentes ficaram emocionados com o gesto da idilidade. Muito contente mesmo, e ainda mais contente, não sei para onde, aquele que é já no ali, onde no catástrofe ali, mas hoje, e já não serve de para não empresta com não aí, mas eu lembro da minha avó, era um dia muito ativo, então fazia tudo, se pôs tudo aí na hora, tudo, e a mulher fica até chita, sempre se sai, para assim. O Festival de Batuque, realizado pela Câmara Municipal de Tarrafal, em comemoração ao Dia Nacional de Batuque, teve lugar no Largo da Praça Central da cidade de Tarrafal. Além fronteiras, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, saudou calorosamente a saída do primeiro cargueiro com cereais ucranianos no quadro do acordo que visou levantar o bloqueio russo no Mar Negro. O primeiro carregamento de cereais ucranianos deixou o porto de Odessa hoje de manhã, tal como previsto nos termos do acordo internacional com a Rússia, assinado em Istambul, anunciou o Ministério da Defesa turco. O navio Razoni deixou o porto de Odessa em direção ao porto de Trípoli, no Líbano. A chegada a Istambul está prevista para amanhã, terça-feira. Continuará a sua viagem até o seu destino após inspeções realizadas em Istambul. A Rússia e a Ucrânia assinaram acordos separados com a Turquia e as Nações Unidas, abrindo caminho para a Ucrânia, um dos principais celeiros mundiais, a exportar 22 milhões de toneladas de cereais e outros produtos agrícolas que ficaram retidos nos portos do Mar Negro devido à invasão da Rússia. Os acordos também permitem à Rússia exportar cereais e fertilizantes. Hoje, a Ucrânia e parceiros dão mais um passo no sentido de prevenir a fome no mundo, disse o ministro ucraniano das Infraestruturas, Alexander Kubrakov. A União Europeia também saudou hoje a saída do primeiro cargueiro com cereais ucranianos do porto de Odessa, comentando que é um primeiro passo bem-vindo para mitigar a crise alimentar global provocada pelo bloqueio russo no Mar Negro.
A Comissão Europeia, em nome da União Europeia, desembolsou hoje a primeira metade, 500 milhões de euros, de uma nova operação de assistência macrofinanceira de 1.000 milhões de euros para a Ucrânia, sendo que a segunda fração, mais de 500 milhões de euros, será mobilizada amanhã, terça-feira, anuncia a instituição em comunicado. Bruxelas explica que essa assistência macrofinanceira adicional de 1.000 milhões de euros faz parte do reforço extraordinário da União Europeia, juntamente com a comunidade internacional, para ajudar a Ucrânia a fazer face às suas necessidades financeiras imediatas na sequência da agressão não provocada e injustificada da Rússia. Os primeiros edifícios em construção na cidade ucraniana de Mariupol, devastada e ocupada pelas forças russas, vão ser inaugurados em setembro, disse esta segunda-feira o vice-primeiro-ministro russo. Os primeiros prédios vão estar prontos em setembro, os primeiros hospitais vão ficar prontos, disse o ministro numa entrevista ao canal de televisão russo RBK-TV, transmitida esta segunda-feira. Na sexta-feira, o vice-primeiro-ministro russo apresentou ao chefe de Estado, Vladimir Putin, o plano de reconstrução da cidade de Mariupol, que deve prolongar-se durante 3 anos. A cidade portuária no mar de Azov, sul da Ucrânia, foi conquistada em maio pelas forças russas após várias semanas de um cerco que destruiu a maior parte de Mariupol. O Sri Lanka pediu hoje doações urgentes para combater o rápido aumento da desnutrição infantil no país, que está falido e onde 9 em cada 10 pessoas dependem da ajuda do Estado. O Ministério da Mulher e da Criança lançou hoje um apelo à comunidade internacional a pedir doações privadas para ajudar centenas de milhares de crianças subnutridas, uma vez que o Estado não tem condições de manter a assistência social. 13h30, já no final desta edição do Jornal da Tarde, só nos resta recordar os títulos. Dívida do Estado para com o grupo ET, acionista da Cabo Verde Interilhas, é inferior aos 9,5 milhões de euros reclamados pela empresa, considera o vice-primeiro-ministro, que garante que o governo vai pagar as dívidas após validação por entidades internacionais. Combustíveis descem em média 9,98%. Condutoras da praia dizem-se um pouco aliviados. A população da Brava reclama da deficiência de transportes de e para a ilha, que terá contribuído para a morte de uma criança de 13 anos transferida ontem de barco de pesca para o Hospital do Fogo. A prestação de contas no país melhorou, mas ainda se registra atrasos, designadamente por parte de representações diplomáticas e empresas públicas, afirmou hoje o presidente do Tribunal de Contas. Bombeiros da Câmara Municipal da Praia iniciaram hoje uma greve sem fim à vista. E a ONU saúda a saída do primeiro carregamento de cereais do porto de Odessa, na Ucrânia. Edição e apresentação de Humberto Santos, na técnica Dom Brito, e no apoio à realização esteve Jamila Carvalho. A informação regressa à antena da Rádio de Cabo Verde às 15 com o Anatólio Lima. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.